porta e percebo lá o que está deitado na cama assistindo TV. Lá da porta mesmo, dou 4 disparos no peito dele. Saio todo contente, imaginando que matei meu cunhado. Percebam, é uma conduta que muito se assemelha à prática de um crime. Houve crime? Não nesse caso. Por quê? Porque meu cunhado já estava morto. Meu cunhado estava lá deitado assistindo televisão e estava passando um programa de esportes. E nesse programa de esportes teve aí o replay de um jogo fantástico que foi Palmeiras e Vitória, uma goleada do Vitória sobre o Palmeiras, que rebaixou o Palmeiras para a segunda divisão, foi uma goleada de 4 gols, e o meu cunhado, que é palmeirense fanático, não aguentou assistir aquele replay, teve um infarto. Então, quando eu cheguei e disparei contra ele as 4 vezes, ele já estava morto aí há mais de 20 minutos. Qual era o objeto material da minha conduta? Qual foi? Corpo do cunhado. O corpo do cunhado revestia algum bem jurídico? Tinha vida lá? Não, não tinha. Então a minha conduta de disparar contra o corpo do meu cunhado não colocou o bem jurídico sequer em risco, não teve mal do crime, não pode ter mal de pena. Esse é o raciocínio do crime impossível. Percebeu? Ora, nessa hipótese, um crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Por quê? Porque o objeto material, corpo do cunhado, não tinha nenhum bem jurídico, vida lá dentro, não foi colocada a vida em risco. Como é que é? Eu tentei matar meu cunhado, eu disparei contra o corpo do meu cunhado, mostrei que sou capaz de matar alguém de forma fria, não é? Lá da porta, dando tiro, sem chance de defesa, e não vou receber nenhuma pena por isso. Não, não. Isso é feio, isso é errado, isso é pecado, mas não é crime. Porque para que haja materialmente crime, é necessário que possamos verificar o risco ao bem jurídico. Nesse caso, não tem risco nenhum ao bem jurídico vida. Se processado, eu seria absolvido pela atipicidade do fato. Ok? Deu para pegar? Tranquilo? Mas e a tentativa, Gustavo? Não vai punir pela tentativa? Você tentou. A justificativa para se punir na tentativa é que quando você tenta praticar um crime, você coloca o bem jurídico protegido em risco. Nesse caso não teve risco ao bem, então não se pode punir tentativa. Por isso chamar o crime impossível de tentativa inidônea. O crime impossível também é chamado de tentativa inidônea. E a tentativa inidônea, porque é crime impossível, não tem relevância penal. Percebeu? Por que punimos a tentativa? Pelo risco ao bem jurídico. No crime impossível não há risco ao bem, não se pode punir sequer a conduta de tentativa. Por isso é classificada como tentativa inidônea. Tentativa inidônea que não tem relevância penal. Perfeito? Segunda espécie de crime impossível é o crime impossível por inidoneidade absoluta do meio. Repito, é o crime impossível pela inidoneidade absoluta do meio. Inidoneidade. Ineficácia. Não é? Alguns manuais já têm tratado de ineficácia absoluta do meio. Mesma coisa, são palavrinhas sinônimas, né? Inidoneidade, ineficácia. Como a lei usou inidoneidade, nós costumamos usar também inidoneidade. O que significa isso? Significa que o meio escolhido pelo sujeito para a prática do crime, no caso concreto, o meio escolhido pelo sujeito para a prática do crime, no caso concreto, não é capaz sequer de trazer risco ao bem jurídico. Não é capaz sequer de trazer risco ao bem jurídico. O meio escolhido pelo sujeito para a prática do crime, no caso concreto, não foi capaz sequer de trazer risco ao bem jurídico. Essa é a ideia do crime impossível por inidoneidade absoluta do meio. Exemplo.
Vou partir de um exemplo bem bobo e vou alcançar um exemplo um pouco mais prático, não, um pouco mais razoável. Eu parto do bobo, que é para permitir o raciocínio, não é? Que o raciocínio é o mesmo, no bobo, no extremo, né? E no exemplo mais da prática, mais do dia a dia. E há que se perceber que se a solução é uma no exemplo extremo, ela tem que ser a mesma também nos exemplos do dia a dia. Qual é o exemplo? Imagine que eu quero matar alguém, e como meio para matar alguém, eu vou escolher um bonequinho voodoo. Então eu pego o bonequinho voodoo e dou uma espetada no coração do bonequinho voodoo. A pessoa não morreu. Pergunto, tentativa? Não? Por que eu não posso ser punido pela tentativa quando eu pego um bonequinho voodoo e espeto, né, ali no coração do bonequinho voodoo, ou no lugar em que teria o coração do bonequinho voodoo? Por quê? Eu acredito nisso. Eu realmente creio que espetando esse alfinetinho eu vou matar a pessoa. Não é? Por que não? Por que não há tentativa? Ora, porque pela experiência comum, e esse é o critério sempre utilizado na aferição do crime impossível, pela experiência comum, não há qualquer risco ao bem jurídico vida na conduta de espetar bonequinho com alfinete. Não é? Esse é um exemplo extremo. Claro que ninguém seria processado, muito menos condenado, por tentativa de homicídio, por ter espetado alfinetinho em bonequinho. Mas o mesmo raciocínio vale para se tentar matar alguém valendo-se de uma arma de brinquedo. Ainda que o sujeito imagine que a arma é de verdade. O exemplo é clássico. Eu quero matar alguém e pego uma arma que está lá em cima da mesa, imaginando que é uma arma de verdade, né? Fui informado que é uma arma de verdade, mas haviam trocado as armas porque ia ter um teatro no lugar ou coisa que o valha. Então eu acabei pegando a arma de brinquedo. E eu chego com a arma de brinquedo, imaginando que é de verdade, chego na frente do meu desafeto, aponto a arma e digo, agora o teu fim. E disparo 3 vezes. E sai aguinha, ou sai, não é, festim, espoleta, sei lá. Quer dizer, claro que ele não vai sofrer nada. Houve tentativa de homicídio? Pergunto, qual é, pela experiência comum, a chance de se matar alguém com uma arma de espoleta? Ou com uma arma que sai aguinha? Nenhuma. Não tem risco ao bem jurídico. Ora, se não tem risco ao bem jurídico, não pode se falar em crime em relevância penal, sequer pela tentativa. Então, é um clássico exemplo de crime impossível o tentar matar alguém com arma de brinquedo. Ah, Gustavo, então também não há crime quando eu uso arma de brinquedo para o roubo. Vamos pensar. Se eu pego uma arma de brinquedo, chego para você, um simulacro perfeito, chego para você e falo, isso é um assalto, me dá o dinheiro, senão eu vou te matar. Tem risco para o seu bem jurídico patrimônio? Tem risco para o seu bem jurídico liberdade individual? Tem ou não tem? Claro que tem. Você não sabe que a arma de brinquedo, você é constrangido, perde sua liberdade individual, e é claro que há um grande risco que você entregue seu patrimônio. Então, há risco. Nesse caso, como há risco, há crime. Pode-se falar em roubo. Claro que pode. Não é? Então, cuidado. Não tente guardar informação, arma de brinquedo, crime impossível. Não é essa a informação relevante, tampouco a correta. A informação relevante é: há crime impossível quando, apesar do esforço do autor, não há sequer risco ao bem jurídico. A arma de brinquedo não é capaz de colocar a vida em risco, pela experiência comum, mas é capaz de colocar patrimônio e liberdade em risco. Então, sim, no caso do roubo, você pode falar em crime. No homicídio, não. No roubo, sim. Apesar de ambos, nos dois casos, estarmos tratando de arma de brinquedo. Percebeu a diferença? Terceira espécie de crime impossível é o crime impossível por obra do agente provocador. Crime impossível por obra do agente provocador. Que isso? No crime impossível por obra do agente provocador, há a interferência de um agente, muitas vezes estatal, mas não necessariamente, a interferência de um agente no mecanismo causal do fato. A interferência de um agente no mecanismo causal do fato. Tendo ele tomado
tendo ele tomado